Eu realmente acredito que a tecnologia é uma grande oportunidade para a gente lidar com o desafio da saúde. O canal Brasil, em parceria com o CLP, que é o Centro de Liderança Pública, está hoje com a Patrícia Ellen, que é professora do CLP e presidente da Optum, uma empresa de tecnologia em saúde, para falar sobre saúde. Eu queria começar com uma pergunta bem pontual. A gente está em ano eleitoral. O que a gente precisa priorizar a partir do ano que vem, de 2019, para melhorar a nossa saúde? A pergunta bem importante essa, né? Acho que a saúde é interessante. Apesar de ter sido uma das áreas que mais avançou nas últimas décadas, ainda é uma das áreas com as maiores demandas da população, né? E a gente saiu, obviamente, de um patamar muito ruim, mas a gente precisa muito avançar. Quando a gente pensa num Brasil hoje que lida com a tripla carga de doença, né? O que é a tripla carga de doença? A gente tem hoje um crescimento muito grande de doenças crônicas. Então, a gente tem índices de envelhecimento da população de países super desenvolvidos, como a Suécia, como o Japão. Nossa pirâmide etária, né, quando a gente olha hoje a pirâmide demográfica e olha ela daqui a 20, 30 anos, ela fica mais parecida com a do Japão do que a de qualquer outro país. Então, a gente tem ali um primeiro grande desafio, que é a principal causa de mortalidade hoje, já são as doenças crônicas, né? Então, diabetes, câncer, doenças cardiovasculares, mas nós também temos um segundo Brasil, que é o Brasil das doenças infecciosas, que infelizmente nos últimos anos a gente começou a voltar a ver as taxas de doenças infecciosas a crescerem de novo. Então a gente está vendo mesmo agora nessas últimas semanas muitas discussões sobre campanhas de vacinação e prevenção, né? Quando a gente pensa em doenças como a malária, que no ano passado voltou a crescer quase 50% em um ano, a dengue, a febre amarela. Então a gente começa a lidar com uma segunda realidade, né? O primeiro Brasil das doenças crônicas, ele é diferente, a necessidade do sistema da doença crônica é diferente da necessidade das doenças infecciosas. E a gente ainda tem um terceiro Brasil, né? Que é o Brasil das causas externas. A gente tem muita atenção, muito cuidado no sistema de saúde hoje sendo feito por questões de acidentes de trânsito, violência, né? Nós temos aí as cidades mais violentas do mundo. Então, quando a gente junta esses três tipos de demanda, a gente cria naturalmente uma sobrecarga muito grande no sistema. E a gente envelheceu antes de prosperar economicamente. Então, de um lado a gente tem uma demanda muito desafiadora e de um outro uma escassez de recursos. Então, como a gente lida com isso, né? Juntando a isso a questão de desigualdade, que é esse acesso que eu falei, essa evolução da saúde que aconteceu, ela não aconteceu igualmente para todo mundo. Um grande salto que a gente teve foi da expansão da cobertura básica, né? Que hoje em algumas regiões a gente está batendo aí 70%, mas a gente está ali na média entre 60% e 70%, o que é muito bom perto do que a gente tinha, né? Em menos de 2 décadas, a gente foi de uma cobertura que era menos de 10% para uma cobertura hoje que está aí quase chegando a 70%. É bom? É suficiente? Não. Então, pensando nisso, eu acho que a saúde como pauta em geral tem que ser uma grande prioridade, né, da próxima presidente da República, né, do Brasil. E para lidar com a questão estrutural da saúde, eu vejo ali pelo menos 4 pilares diferentes. O primeiro é um pilar mais voltado à continuidade da expansão dessa cobertura básica. É muito importante porque é a porta de entrada, né, Sabine, da população no sistema de saúde. A gente ter o contato com o agente de saúde da família, com o médico da família, que conheça a sua história completa e te ajude a direcionar o seu cuidado para o caminho correto. Então, acho que para mim essa é uma primeira grande pauta, né? É uma saúde de qualidade para todos, começando pela saúde básica e depois expandindo, né, para o cuidado completo, também o cuidado de maior complexidade, né? Que a gente fala da saúde, atenção secundária e atenção terciária, né? Quanto mais complexo, você vai para hospitais de alta complexidade, né? Então, acho que trabalhar esse funil de atenção, de cuidado é fundamental. O segundo ponto que eu veria aqui é um ponto voltado à tecnologia, né? Aí eu sou uma das grandes, assim, eu realmente acredito que
a tecnologia é uma grande oportunidade para a gente lidar com o desafio da saúde, para entregar qualidade, uma saúde de qualidade para todos de uma forma efetiva, né? E responsável fiscalmente. Então, para a conta fechar, como é que a gente faz? Hoje a gente já gasta quase 10% do PIB com saúde. Nos estudos do Centro de Liderança Pública, em parceria com a McKinsey, se a gente for olhar ali, foi feito uma parte de um trabalho, até Coalizão Saúde fez um estudo muito interessante também nesse sentido, onde se estima o crescimento dos gastos da saúde se a gente continuar com o nível de gasto atual e somente aumentar a cobertura, que foi meu primeiro ponto. Se a gente fizer isso, a gente chega a um gasto em saúde entre 2030 e 2035 que pode ser entre 20% e 25% do PIB. A conta não fecha, porque a gente também está dizendo que a gente tem que aumentar o investimento em saúde, em educação, em segurança pública, em infraestrutura, né? Então, como que a gente pode fazer para que essa saúde de qualidade para todos seja entregue de uma forma mais inteligente? E é aí que, para mim, o pilar da tecnologia é realmente fundamental. Eu acho que a gente pode usar tecnologia de diversas formas, mas eu vou citar aqui 3 que são super importantes. A primeira é exatamente para essa cobertura. Então, eu chegar nas pessoas onde elas estiverem. Eu posso chegar através de aplicativos, em combinação com a gente de saúde, né, telemedicina. Então, chegar nas pessoas onde elas estiverem com uma forma conveniente, né, prática, para a pessoa, para o usuário do sistema de saúde é muito importante. A segunda coisa que eu colocaria aqui é toda a parte de uso inteligente da saúde para prevenção de doenças e promoção da saúde. Então, doenças infecciosas, tem várias formas de usar Big Data para você fazer aí o acompanhamento da evolução de doenças, onde você ataca o problema de uma forma mais concentrada. Eu gostaria até de te interromper, porque no começo da nossa conversa você ressaltou que um dos pontos dessa carga tripla, né, do gasto de saúde, é a questão das doenças parasitárias, infecciosas, né, que inclusive voltam com força com a questão da febre amarela, malária, como você mencionou. Como que, especificamente nesse caso, a gente ilustra? Como que a tecnologia poderia ajudar nesse caso? Um exemplo para mim que foi muito simbólico, até no trabalho com a McKinsey, a gente fez uma força-tarefa, eu lembro do Zika, né? E como é que a gente podia usar Big Data para entender quais eram os pontos de foco, né, do Zika. E eu lembro que a gente usou como referência vários trabalhos internacionais, mas um trabalho que me chamou muita atenção, que foi com o uso de Big Data, em parceria até com a Organização Mundial da Saúde, para o controle do Ebola. Que Ebola, a gente lembra que quando veio a gente achou que ia ser, né, teve Ebola e SARS, que foram 2 exemplos que me marcaram muito. Foram 2 doenças que assustaram muito a gente, que a gente achou que de um dia para o outro podiam dizimar populações inteiras, e teve um controle muito estruturado, criando centrais de controle, né, centros de comando e controle, com todo tipo de informação que você puder ter para acompanhar os pontos focais da doença, né? Então, esse tipo de trabalho ajudou em várias frentes. Primeiro, você consolidar o dado e conseguir agir rápido. O segundo foi você agir rápido de uma forma focada. Então, vou mandar kit diagnóstico para onde precisa. Vou mandar kit, né, de tratamento para onde precisa, né? Então, esse exercício é muito importante, porque daí eu faço paralelo com o que eu vi no Zika. A gente estava tendo um desafio enorme, básico, que era primeiro ter os dados. Depois, a gente conseguir integrar esses dados para conseguir fazer o envio de insumos e de apoio necessário proporcional à dificuldade daquele local, que isso é um desafio enorme no Brasil. Só criar padrões de alocação é complexo. Então, super importante. E o terceiro, que eu vi eles aplicando muito bem lá, e que aqui eu acho que eu vi um pouco disso acontecer na força-tarefa do Zika, é como é que você cria essa central, ela cascateia para as regiões. Então, você trabalha ali 24/7 e tem as mini centrais nos pontos focais também, fazendo esse acompanhamento direto. Então, esse é um exemplo, entrei muito em detalhe, né? Mas acho que é importante, porque quando a gente fala de tecnologia, vira uma coisa, assim, quase que etérea. Mas você falou disso. Uma aplicação prática no meu primeiro ponto, que é na parte de doenças crônicas, eu acho que é também muito importante, tá? Isso aí eu tenho acompanhado muitos exemplos. Quando você começa a integrar os dados, né, que eu acho que é o nosso, de novo, primeiro grande desafio, e tem acesso à informação da população de um sistema específico, pode ser de uma cidade, pode ser de um plano de saúde, pode ser de um hospital, o recorte que a gente conseguir ter acesso à informação e analisar essa população. E começar a estratificar por risco, né?
risco de incidência de doenças, riscos da saúde daquela própria pessoa. Algumas análises recentes que eu fiz em parceria com alguns sistemas específicos me mostraram que menos de 20% dos pacientes hoje utilizam o sistema de saúde que eles têm acesso da forma adequada. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? As pessoas não sabem como usar o sistema. Então, me marcou muito o exemplo de um grupo que era um paciente de alto risco, tá? De doenças crônicas. Então, tinha um paciente com perfil ali de diabetes e tinha várias especialidades. Mas a gente juntou no grupo ali de alto risco e a gente viu que quase metade desses pacientes estavam usando o sistema de saúde com uma frequência menor do que eles deveriam. Tinha cerca ali de 1/3 o que não necessariamente é bom, demais. Ele tem que usar mais porque tem que ter acompanhamento. Quando a gente fala que é para controlar, é para usar menos, não é. Esse acho que é a grande sacada, é usar da forma correta, com a frequência correta. E para alguns pacientes é importante usar mais, mas usar mais não é ir bater no pronto-socorro, né? Porque tipicamente é o que a gente faz. Quando a gente passa mal, a gente espera chegar num ponto já que a gente já está muito mal, qualquer um de nós, o que a gente faz? Eu tenho 2 filhas pequenas. Minhas filhas começam a ficar muito mal, bater uma febre muito alta, na hora do desespero, você nem lembra de ligar para o médico. Às vezes você lembra, mas outras vezes você vai correndo para o pronto-socorro. Né? O que eu comecei a fazer? São gêmeas, né? Começou a dar um trabalho enorme, que você vai com as duas, aí a outra volta doente. Então eu comecei a ter um pouco mais essa disciplina de ligar para o médico e entender o caminho correto para mim. E eu comecei a ir cada vez menos no pronto-socorro. Mas a maior parte de nós não tem esse acesso, não pode nem ligar para o médico para lhe dar esse apoio. Né? Então, primeiro, saber quem são os pacientes de alto risco e ter esse acesso proativo com essa pessoa, né? Com isso, eu já apliquei tecnologia de 3 formas diferentes. A primeira, integrando os dados, Big Data aqui, né? A outra é aplicar Analytics no Big Data. Então, eu fiz análises para fazer estratificação de risco. Depois, eu criei jornadas de pacientes. Então, quais são os pacientes de mais alto risco que precisam de um cuidado diferente? Isso tudo, eu diria que é tecnologia mais complexa. Mas tem a parte mais humana disso. Tudo isso não serve para nada se a gente não plugar isso na última etapa, que é os pacientes de alto risco. Eu ligo para eles e falo, olha, por que você não está vindo? Tem aqui uma clínica da família que você poderia ter acesso, fazer esse tipo de acompanhamento, ou através do aplicativo, agendar uma consulta, uma visita do agente da família. Então, é muito importante fechar esse fluxo todo com programas clínicos de atenção a essas pessoas, né, para que, de fato, ela não chegue só ali no pronto-socorro, quando ela já está com uma doença em geral agravada, no quadro agravado, que é pior para ela e para o sistema. Por quê? Em geral é muito mais caro tratar essa pessoa e, mais importante, em geral ela já chega com uma condição de saúde agravada e o quadro dela de desfecho clínico, ele fica comprometido, ou seja, ela pode não ter uma cura. Ela não pode ter uma melhora com a mesma eficiência que ela teria se a gente tivesse pego no começo. Então, fazendo uma tradução aqui, seria a história seguinte: um paciente, por exemplo, idoso que tem um problema cardíaco, sai mais barato e é mais eficiente acompanhá-lo para ver se ele está fazendo as etapas que ele tem que fazer de consulta, ou de medicação, de visita ao médico, do que deixá-lo e de repente esse paciente chega numa situação extrema. Perfeito, é isso. E aí é interessante o outro lado da história, que é quem usa demais o sistema, né? Quem não precisa e está indo ocupar o PA, os leitos que também precisa entender o que está acontecendo. Aí você do mesmo jeito acessa essa pessoa e fala, olha, você está usando o sistema assim, você não quer ser acompanhado por um médico da família ou uma consulta eletiva. Então é importante ter esse contato, né, para entender. E nesse exercício eu trabalho muito com Nurse Line, né, que as enfermeiras e os enfermeiros entram em contato com os pacientes para engajá-los nesses programas clínicos. Um caso me marcou muito, que a gente pegou exatamente usuários muito frequentes de PA, de pronto atendimento. E o que a gente viu, acessando essas pessoas, entendendo a realidade delas, explicando as opções que elas tinham, 35% desistiram de ir para o pronto-socorro, que viram que o caso delas era um caso que estava controlado e que não precisariam ir. Mais ou menos 30% substituiu a ida ao pronto-socorro por uma consulta eletiva. E os que restaram, de fato, precisavam ir no pronto-socorro, né, e continuaram periodicamente tendo esse tipo de acompanhamento quando precisavam. Mas isso é muito importante porque você reduz o custo e melhora o atendimento para essas pessoas, né? Você reduz o risco de que as pessoas saiam com outras doenças, com infecções. Então, ter o cuidado certo
no lugar certo, para a pessoa certa, é uma coisa que a gente quer sempre fazer, mas que a tecnologia pode ajudar muito. Uhum. E para a gente ter uma ideia, como que funciona hoje? Como que funciona hoje no sistema de saúde? Quer dizer, um paciente vai para um hospital, vai para outro, faz exame num lugar, não existe a integração. Não existe a integração. A resposta curta não tem integração, né? E por vários motivos. A gente pode pensar no sistema público e no privado, que não tem uma integração direta, dentro do público e dentro do privado. Então, eu vou falar um pouco do público. O público, a gente já tem um desafio que a gente tem responsabilidades diferentes, né? O sistema público de saúde federal, estadual, municipal. Cada um tem uma parte da responsabilidade do sistema de saúde. Eu fiz um trabalho, eu vou evitar até sempre falar conceitualmente, que os exemplos são sempre que as coisas me fizeram entender assim, o que a gente acaba trabalhando com dados mesmo, né? Eu fiz um trabalho em Alto Paraíso. É uma cidade de 7 mil pessoas, 7 mil habitantes, cerca de 7 mil habitantes, e eles tinham uma questão que não tem escala para ter um hospital nem de média nem de alta complexidade na região. Então, quando as pessoas ficam doentes lá, elas precisam recorrer ao SUS em outras cidades, porque a atenção municipal é somente básica, que é esse primeiro acesso que eu te falei, né, na porta de entrada, através de agentes da família e de clínicas de saúde da família. Quando ela precisa de um atendimento mais complexo, não tem na cidade, precisa ir para outros locais. O que acontece? Nesse caso específico, o recurso estadual do SUS, atrelado às pessoas de Alto Paraíso, se a gente fosse pensar só por um ângulo de otimização de recursos, né, e conveniência para as pessoas, a cidade grande mais próxima é Brasília. Só que Brasília é outro estado. Então, as pessoas de Alto Paraíso são atendidas em Formosa. Só que é um município a quase 200 quilômetros de distância de Alto Paraíso, né? Então, obviamente, raramente as pessoas chegam até Formosa, mas a dotação de recurso do SUS para elas está em Formosa, elas estão em Alto Paraíso, acabam não usando aquele recurso não fica disponibilizado para ela em Alto Paraíso também. E os dados não são integrados, então a pessoa que precisou de cuidado, a prefeitura de Alto Paraíso não sabe para onde ela foi. Então, se ela volta 2 meses depois para ser atendido, né, na mesma unidade básica, esse histórico, ele não existe. Ela, né, volta zerada. Ela volta zerada, às vezes ela volta com os documentos, com papel, né? Eu estou acompanhando um caso até de um tio meu agora, que está precisando de um tratamento para câncer, e eu acompanhei o caso dele. Ele foi em várias unidades, eles estão com calhamaço de papel agora, e eles têm que levar esse histórico com eles sempre. Tem vários esforços sendo feitos, tá? E eu acho que vários exemplos bem-sucedidos que têm que ser escalados para o Brasil. Eu vejo no caso do estado de São Paulo tem o CROSS, que é um sistema que tenta integrar as informações, né? Então tem várias iniciativas acontecendo para integrar, mas em geral as integrações são parciais, ou em recortes específicos do sistema, que estão sob a responsabilidade de uma gestão, né? Ou recortes por especialidade, por alguma necessidade específica, como foi o exemplo que eu te falei do Zika. Né? Mas, em geral, cada pedaço do atendimento, ele acaba sendo feito de uma forma diferente, inclusive num sistema diferente. No privado, só para terminar, também é desafiador, porque você tem eu falei esse exemplo do câncer, né? Você vai ser atendido por um médico privado para fazer uma consulta, vai fazer seu exame num laboratório, depois vai fazer vamos supor que você tem que fazer quimioterapia, vai num outro lugar. Cada lugar vai armazenando uma parte, um pedacinho da sua vida, né? A gente não tem hoje nenhum lugar que, se você vai tentar juntar e ter todo o teu histórico, que a gente chama de Individual Health Records, quero saber toda a minha informação de saúde. Eu não tenho isso hoje. Que seria o prontuário eletrônico. O prontuário eletrônico é uma parte disso. O prontuário eletrônico, ele é um histórico dos seus atendimentos. Então, esse exemplo que eu dei, eu entrei na unidade básica, depois eu fui para um hospital, o outro médico vai ter sempre a informação do meu prontuário. Um histórico de onde eu passei. De atendimento, de cuidado que eu tenho. Quando eu falo de Individual Health Records, é esse passo além, que é eu ter todo o meu histórico de saúde num lugar só. Inclusive, hábitos, se eu vou para a academia, é uma informação muito rica sobre a minha saúde, mas é mais impossível ainda a gente imaginar que se eu fumo, então juntar isso num lugar só, toda a informação relevante para a gestão da sua saúde. Então, hoje tem aplicativos que estão começando a fazer isso, eu mesmo tenho trabalhado no desenvolvimento de alguns, mas a complexidade de juntar todos os dados e
garantir que as pessoas utilizem isso é bastante grande hoje. Isso existe, dá para citar um exemplo de algum lugar, uma cidade, um estado ou um país em que isso existe, é aplicado e funciona no sistema de saúde? O NHS é um ótimo exemplo disso, assim, e de estar trabalhando bastante nessa direção de integração de prontuário e fazer esse link, inclusive, com o que eu falei da gestão de saúde populacional, onde começa com a atenção remota. Nos Estados Unidos, na Inglaterra. Na Inglaterra, eles têm o NHS, né, que é o National Health System, e eles têm todo um programa de integração de dados com prontuário único e também esse modelo que eu falei de atenção, de gestão de saúde populacional integrada. Né? Então, a porta de entrada pode ser um agente, pode ser uma clínica da família, pode ser um telefonema. Né? Eu lembro uma vez que eu estava lá, até como turista, alguns anos atrás, eu passei mal. Foi na época que teve ataques terroristas, já naquela época, faz muito tempo. E eu liguei numa central, né? E eles me atendiam, os primeiros socorros foram todos feitos por telefone. E me disseram, olha, pode ser que você esteja tendo só uma crise de ansiedade por causa do atentado, ficou muito nervosa, então o teu caminho, até me deram um teste, faça um teste, pega um saquinho de papel e respire nele, porque eu falei que eu estava sem ar. Ele respira e veja se o saquinho está esvaziado. Isso pelo telefone? Pelo telefone. Eu era estrangeira, imagina, liguei no telefone, mesmo atendimento, eles me deram, e aí eu já acalmei nessa hora, porque eu achei que eu estava sem ar, e eu vi, né? Então são cuidados, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença para as pessoas. Depois me deram mesmo assim o endereço da central de atendimento mais próxima, me explicaram como chegar lá e eu cheguei lá super rápido e fui muito bem atendida. Mas esse processo todo, né, tem até questões de legislação hoje no Brasil. A telemedicina hoje ela não é ainda 100% regulada. Tem vários PLs em discussão agora, né, para regulamentar, mas é um passo bastante importante para a gente. Eu queria justamente explorar esse ponto, a questão da telemedicina. Você mencionou, né, ter tido acesso a um cuidado da sua saúde pelo telefone, que no momento foi bastante eficiente, né? O que a gente poderia trazer para o Brasil que a tecnologia pode ajudar? Ou seja, a gente conseguir acessar a saúde de uma maneira mais ampla e mais eficiente por meio da tecnologia, como no caso do seu exemplo. Nossa, várias coisas, mas nesse caso específico, essa primeira triagem que foi feita comigo, ela é permitida hoje, né? Eu tenho, hoje eu presto muito esses serviços para setor público e privado, então fazer essa triagem remotamente. Quando a gente fala da telemedicina, ser atendido por um médico, por uma médica, né, que é o próximo passo que faria uma diferença muito grande para a gente. Então, para a gente imaginar aqui, né, e tem até a ver com o meu terceiro pilar, você perguntou das prioridades, a minha terceira seria uma gestão mais eficiente do sistema, integrando mais os recursos, né? E aí a gente pode usar, imagina se a gente tem todas as UBSs com conexão rápida de internet, né, e de banda larga, que a gente pudesse conectar com aquela UBS especialistas em centrais, né, que o modelo NHS tem isso também. Então, o que acontece? Você não precisa ter o médico especialista daquela especialidade, não na UBS, mas se você precisar ter acesso direto a ele, você faz por videoconferência, né? Uma consulta com o paciente ali na sala com aquele especialista. Por exemplo, um neurologista, que é uma especialidade bem limitada, né, em termos de quantidade de profissionais, então você conseguiria ter acesso a esse profissional. Raros, neurologistas, especialistas de mais alta complexidade. O que dá, hoje é permitido por lei, é a segunda opinião. Então, se você tem um médico, um clínico geral numa ponta e um especialista na outra, isso é permitido. A dificuldade é se você não tem um médico, por algum motivo, que isso acontece muito, regiões remotas da Amazônia. Você tem um agente da família, uma enfermeira, e não tem um médico lá na hora, e precisa de um acesso a um especialista ou um médico, mesmo um clínico geral. Né? E poder fazer isso por videoconferência pode dar um conforto e salvar muitas vidas. Né? Então, acho que, nesse sentido, eu acho que é uma coisa que seria super importante para a gente ter as UBSs conectadas e ter esse acesso direto aos médicos, né? Quando a gente mesmo, se você tem acesso acho que poder ligar para o médico e ter acesso ali àquela consulta rápida faz toda a diferença na vida de todo mundo. Né? Então, acho que a gente está falando até de uma tecnologia que a gente fala de low-tech, né? Um telefonema, né? É a primeira parte, videoconferência, a gente já começa a precisar de conexão, né, em banda larga, depois como é que usa os dados, linka no prontuário eletrônico, adiciona um nível a mais de complexidade, mas tem coisas básicas de tecnologia que a gente pode fazer que já dão um salto
grande de acesso e qualidade. E você mencionou projetos de lei, né, que estão discutindo justamente a questão do acesso, da telesaúde. Para que caminho a gente está indo? O que você observa? O que está sendo discutido? Eu não, assim, tem projetos de lei sendo discutidos que trazem exatamente o objetivo é a gente garantir que a gente pode aplicar modelos mais inteligentes, né? Quando eu falo de inteligência, mais tecnológicos, né? De atenção remota, como esse exemplo da telemedicina, no Brasil também, e além da segunda opinião. Então, os PLs, eles giram em torno dessa direção. Tá? E isso facilitaria o nosso acesso à saúde em áreas remotas, porque você mesmo mencionou o caso da Amazônia, né? E a gente conseguiria ter mais acesso à saúde mesmo se o profissional, o médico, no caso, não estivesse lá. Isso, e aí a gente tem que investir em infraestrutura, em conexão, mas pelo menos concentrada nas UBS já seria um grande salto, né? Eu acho que tem uma outra vantagem que as pessoas às vezes me falam, mas nas regiões remotas não tem conexão. É verdade. Porém, a gente tem uma vantagem no Brasil que é uma população extremamente conectada, a maior penetração de celular, né, uma das maiores penetrações de celular do mundo, a gente tem o maior uso de redes sociais do mundo, né? Então as pessoas estão conectadas, elas se interessam por isso, elas sabem fazer isso, então a gente tem um recurso, né, disponível para a gente que nos permite capturar uma grande parte desse impacto que eu falei no começo. Como é que a gente resolve um problema tão grande com recursos tão escassos? A gente tem essa oportunidade que é uma população muito digital. Né? Então, acho que isso conta a nosso favor. E com isso a gente pode, por exemplo, em alguns casos você não precisa nem da conexão de banda larga. Você tem um celular, você manda um SMS para o agendamento de uma consulta, para direcionamento para o cuidado correto. Né? Então dá para fazer isso. Você tendo sistemas para fazer a integração dos dados, fazer aquela análise da população que eu te coloquei e colocar qual que é o encaminhamento dos programas clínicos para cada perfil, a forma de entregar isso pode ser dependente de conexão de banda larga, infraestruturas mais complexas ou também infraestruturas mais simples, como centrais telefônicas e SMS. E a gente tem uma discussão muito grande no país em relação à formação de médicos e expansão da quantidade de médicos, né? E aí tem uma discussão, a questão da distribuição. Na sua análise, que é bastante tecnológica, faltam médicos? A gente conseguiria, ou as duas coisas? Quer dizer, a gente precisa de mais médicos, mas também precisaria, obviamente, da tecnologia. Esse é exatamente o meu quarto ponto, quando você me perguntou lá no começo, quais são as prioridades que eu veria para o próximo gestor ou a gestora do Brasil, eu falei no começo da expansão da cobertura básica, né, de fato a universalização do acesso à saúde, com o SUS 4.0 ali, né, como é que a gente chega de fato a todo mundo com qualidade. O segundo bloco é uma saúde mais inteligente, alavancando a tecnologia para todas as entregas de uma forma mais responsável fiscalmente. O terceiro é uma gestão mais eficiente e integrada dos recursos. Né? Quando a gente pega 80% dos hospitais com menos de 50 leitos, a conta não fecha. Ou a gente tem uma visão integrada, ou a conta realmente não vai fechar. E meu quarto ponto é exatamente a atração, formação e valorização dos profissionais da saúde, junto também com o processo de educação e empoderamento da sociedade. Esse, para mim, é meu quarto ponto. Então, para a tua pergunta sobre os médicos, a gente precisa, sim, de muito mais médico da família. E a gente precisa aprender a usar o conceito do médico da família. Porque a gente tem a tendência de até se autodiagnosticar e falar, eu preciso de um especialista tal, né? E é muito legal a gente resgatar esse conceito de ter um médico da família que conhece a Sabine e conhece a Patrícia com todas as suas necessidades, sabe? Se você vai para a academia, não vai, quais são seus hábitos, se você é um paciente de alto risco, não é? Né? Isso é muito legal, mas a gente precisa resgatar isso e valorizar isso. Hoje em dia, eu trabalho muito com residentes de medicina que vêm trabalhar com a gente. É muito legal que as pessoas estão se interessando mais por tecnologia. Então, eu tenho muitos recém-formados, né, médicos e médicas, e é interessante ver como eles ainda falam que ainda é muito mais valorizado você ser um médico especialista do que um médico da família. Então, acho que é muito importante a gente trabalhar e valorizar essa porta de entrada. Além disso, você vai perceber que eu falei profissional da saúde, porque não é só o médico, são os enfermeiros, são os técnicos da saúde, então os agentes. Então tem uma rede toda da saúde que precisa ser formada, né, e crescer para a gente de fato usar a melhor porta de atenção e de cuidado. E aí eu falei do ponto do empoderamento de nós como cidadãos,
que é esse ponto. Por que eu falo ali do prontuário e desse conceito do Individual Health Record, né? Que eu quero ter meu histórico de saúde. Para a gente poder também ser responsabilizado pela gestão da nossa saúde. Né? A gente saber, se eu estou começando a ter dor nas costas, se eu não fizer uma atividade física, isso vai começar a se complicar. Eu saber que eu estou atingindo uma faixa etária de risco de doenças cardiovasculares. Então, a gente entender e conhecer isso melhor e fazer uma melhor gestão da nossa saúde. Eu saber que se eu não levar minhas filhas para vacinar, eu estou colocando não somente elas em risco, mas todas as crianças que convivem com elas. Então, acho que esse processo de educação e empoderamento das pessoas, e no fim, a frase que eu gosto muito de dizer, né? Saúde é um direito, sim, mas também é um dever. Né? Então, a gente se colocar nesse papel de cuidar da nossa própria saúde também. Empoderamento até no sentido de tomar decisões melhores, né, ligadas à saúde, que não necessariamente é tomar um remédio ou não, mas decisões do dia a dia. Né? Essa consciência do nosso uso do sistema, né, porque outras pessoas precisam usar esse sistema também. Esse é um debate super interessante que, se você acompanhar, todos os sistemas públicos universais do mundo estão debatendo essa questão de alguma forma, que é a amplitude da cobertura do sistema, né? O sistema é universal, é o primeiro passo, mas qual que é a cobertura que está incluída nesse sistema universal? E como ela é gerida? Então, no Canadá, eles têm feito discussões envolvendo a população de como é que eles priorizam a alocação de recursos. Eu vi um modelo semelhante na Holanda, que eles fizeram até um plebiscito para definir exatamente como seria a priorização. Inglaterra, Alemanha, Austrália, todos os sistemas de referência que têm esse modelo de sistema universal estão fazendo algum tipo de reflexão de como é que eles fazem essa alocação de recursos, cobertura e qual que é o papel dos cidadãos nesse processo. Eu queria voltar um pouquinho no que a gente conversou. Você mencionou a questão de 80% dos nossos hospitais terem menos de 50 leitos. Isso. Eu queria que você explicasse isso. Por que isso é um ponto que você destacou e por que isso é um problema? Tipicamente, o corte para um hospital ser viável financeiramente é cerca de 200 leitos, né? O Banco Mundial tem uma análise super interessante sobre isso. Tem vários recortes que giram entre 200 e 250 leitos. O ponto é, com 50 leitos, é muito difícil um hospital se viabilizar. Né? Com a demanda que você vai ter ali, como é que você vai ter especialistas naquele hospital. Então, ele só se viabiliza se você pensar nele fazendo parte de uma rede de hospitais, né? Que especialidades você concentra em cada um, principalmente dos que são próximos um do outro. Ó, nesse aqui, eu vou focar mais atenção geral. Esse aqui eu vou trazer esse tipo de especialidade. Esse aqui vai ser o hospital maternidade. Se a gente consegue pensar neles como um sistema, né, seria incrível. A gente consegue até viabilizar a escala. Mas pensando em cada um sozinho, a conta não fecha, né? E tipicamente ele atende uma cidade específica, no máximo, né, a região ao redor daquela cidade. Tem muitos municípios que não tem escala. O exemplo que eu dei de Alto Paraíso. Então, se a gente começar a pensar em regiões, né, e na escala daquela região, sem ser só o nosso recorte federativo, que eu acho que ele é muito importante, sim, mas às vezes ele nos limita, né? Eu pensando pelo ângulo do dado, tem vários outros recortes que dá para você fazer para otimizar o uso dos recursos e melhorar o acesso para as pessoas. E eu acho que olhar o recorte dos hospitais é um primeiro grande passo nessa direção. Queria entrar também num assunto que está muito ligado à vida das pessoas, está sempre na imprensa, a questão dos medicamentos. A gente toda hora vê uma reportagem sobre ou falta de medicamento em uma determinada cidade, um determinado hospital, ou medicamentos que perderam a validade, e aí muitas vezes aquelas imagens de salas inteiras de medicamento que, né, vão ser jogados no lixo porque perderam a validade. Eu queria que você explorasse também essa questão dos medicamentos, quer dizer, claramente a gente não está fazendo uma boa gestão. Como que isso pode melhorar? Esse ponto é super importante, né? Que é como é que você faz uma gestão também mais integrada dos usos de medicamentos. Começa as demandas, né? Depois como é que você faz as compras, inclusive, né? Como é que você usa a tecnologia? Primeiro para entender as necessidades, mapear as necessidades, e depois como é que você usa processos, inclusive muito básicos de gestão, para ver, olha, eu faço compras em escala para aquela região. Não faz sentido você fazer compra por hospital ou por município pequeno. Então, fazer bolsões para fazer a centralização dessas compras e fazer ao mesmo tempo. Porque você ganha, sem dúvida, né, no preço, otimiza a logística e evita exatamente esses gastos desnecessários, que é comprar medicamento a mais
ou faltar medicamento. Então, eu acho que aqui a síntese é essa visão regionalizada, né? É ter aí um uso de tecnologia da informação para integrar os dados e práticas de gestão para fazer as compras e a gestão dos medicamentos. É quase que uma operação de logística. Né? Sim, e sem a informação dos pacientes, também o acompanhamento muito claro, né? Por exemplo, se você pensa na distribuição de medicamentos numa determinada região, você tem que saber qual a característica da população daquela região para ter uma ideia de que medicamentos vão ser necessários, né? Ter a informação da população seria incrível para fazer esse processo. Tem etapas que dá para fazer do processo até anteriores a essa mais avançada, com base numa análise tão precisa da demanda. Com o próprio histórico de compras, dá para você fazer a otimização, porque você vê ali onde faltou, onde sobrou, qual que é o preço que você está conseguindo, o custo, né, da gestão. Então dá para fazer o que a gente fala ali do mato alto, tem práticas de gestão que dá para aplicar e que te ajudam já a fazer uma gestão muito mais eficiente dos medicamentos. E eu queria fechar com uma questão ainda sobre medicamentos. A gente está acompanhando uma crescente judicialização da saúde, né? Ou seja, famílias pedindo que o governo pague por medicamentos, muitas vezes de doenças raras ou de medicamentos que não estão previstos no sistema público de saúde. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse tema eu conheço menos, até porque eu trabalho muito no lado de tecnologia, né? O que eu sinto eu fiz muitos projetos de consultoria, trazendo sistemas público e privado para debates, né? Para busca de alinhamentos e consensos. O que eu percebi da questão da judicialização, nos projetos que eu estive envolvida mais diretamente, é que falta até, tem um problema até de comunicação, né? Que é quanto que a gente tem de recurso para financiar o sistema, com base nisso o que dá para a gente cobrir e com base nisso informar o que é coberto e o que não é. Porque eu acho que essa falta de clareza no que pode, o que não pode, acaba gerando um desalinhamento no sistema como um todo. Mas esse é um tema assim, que eu acho que de todos que a gente conversou, eu tenho trabalhado menos, né? E te digo isso percebendo dos debates, das moderações de painéis que eu fiz sobre esse tema. Vou aproveitar então fazer mais uma pergunta ligada agora ao que você falou no final. Você falou falta clareza. Muitas vezes o usuário do plano de saúde, né, que ele paga, ele não tem uma total compreensão do que aquele plano oferece, né, o que ele tem acesso. Isso pode estar ligado a uma insatisfação que também está crescendo, né? A gente está recentemente houve o maior índice de usuários de plano de saúde insatisfeitos, se declarando insatisfeitos com os planos. Isso pode estar ligado, quer dizer, a pessoa não tem uma noção da situação dela, do que o plano oferece, então fica insatisfeito com o atendimento. Essa questão da insatisfação dos usuários, acho que precisa ser trabalhada com uma análise muito mais profunda. Uma coisa que foi um grande aprendizado para mim no Visão Brasil 2030 foi a pesquisa que a gente fez em mais de 50 cidades, entrevistando pessoas, pedindo para elas fazerem escolhas, né, entre prioridades, e a gente viu que saúde de fato é uma grande prioridade para as pessoas. Mas aí a gente foi para a próxima pergunta e perguntava o nível de satisfação delas com o atendimento que elas tinham hoje. E uma coisa que me impressionou no dado foi que os usuários do sistema público tinham os usuários do sistema específico, naquele caso era o público, né, tinham uma visão mais positiva do sistema do que os não usuários. Então, quanto mais você usa, mais você conhece, mais você sabe como navegar. Isso ficou muito na minha cabeça. Tinha uma diferença muito grande de percepção, né, de satisfação entre quem usa e quem não usa. Quem usa vai muito mais feliz que quem não usa. Então, acho que tem uma questão ali, para o teu ponto, de falta de conhecimento, né? Então, acho que sim, tem esse desafio. As pesquisas que eu pude fazer em detalhe mostraram isso, mas eu acho que para a gente conseguir dar a resposta correta, para entender qual é o ponto de fato de insatisfação, precisaria se aprofundar num debate com os usuários e também com os provedores de serviços do sistema. Legal, Patrícia, super obrigada. Eu acho que a mensagem que fica da nossa conversa é que é muito possível melhorar o sistema de saúde muito mais rápido e muito mais fácil do que eu acho que os governantes imaginam. Eu sou super otimista, não acho que é fácil, mas é factível. E eu acho que o mais importante é a gente não tem opção. A nossa população está envelhecendo rapidamente,
a gente precisa continuar crescendo, produzindo, gerando emprego para as pessoas, tendo uma vida saudável, é a única forma da gente conseguir alcançar esses objetivos como país. E a tecnologia está aí. E a Ela já tecnologia, está para aí, mim, né? é a nossa chance de não só resolver esses problemas, como virar referência para o mundo de como lidar com isso, porque eu acho que pouquíssimos países, eu não consigo pensar em nenhum, na verdade, tem tantos desafios ao mesmo tempo, né? São 3 sistemas com necessidades diferentes em um. Então, acho que se a gente conseguir resolver aqui, a nossa solução, ela é replicável para o mundo inteiro. Legal, obrigada.